Então vamos lá para mais uma orientação. Eu vou passar aqui para vocês informações sobre o Microsoft Excel. Então, como eu falei, Microsoft, o Microsoft Excel ele tem um similar aqui no caso do LibreOffice, que é o LibreCalc, né? E também tem outro recurso que o Google disponibiliza, que é o Planilhas. Todos eles funcionam bem, todos eles funcionam praticamente com as mesmas fórmulas, então é interessante vocês usufruírem de todos os recursos que vocês têm aí disponíveis, né? O Office desses recursos que eu disse é o único que é pago, né? Vamos aqui para o Excel que eu vou iniciar a explicação para vocês sobre esse programa. O Excel é uma planilha eletrônica, né? Como toda planilha, ele tem uma formação de tabela, né? Então ele vai ter colunas e linhas. O que é importante a gente perceber aqui? Essas colunas do Excel são formadas por letras e as linhas são formadas por números, né? E para cada célula que a gente tem aqui, a gente tem um nome, né? Então a gente tem aqui a caixa de nome, a célula A1, se eu passar aqui, ela vai pular para A2, né? Se eu passar para B aqui, ela vai pular para B3. Então a gente tem um nome para cada célula formado pela letra e pelo número aqui indicado, né? A interseção da coluna com a linha. E aqui do lado a gente vai ter a função, né? Onde a gente vai colocar as fórmulas que vamos utilizar nas tabelas. Uma forma que eu dei para explicar esses recursos do Excel foi a criação de uma tabela durante a aula. Então, eu tenho ela montada aqui, eu vou buscar a mesma tabela, só que ela foi feita no Planilhas. Como eu disse, são tabelas parecidas, inclusive eu posso pegar informações de uma e jogar na outra sem problema. Eu vou pegar aqui a planilha financeira que a gente tinha montado e vou jogar lá para exemplificação. Então, vou colocar aqui a primeira parte da planilha, Ctrl C para copiar na planilha de origem, Ctrl V para colar aqui. Vem aqui gastos fixos, né? Como a gente tinha discutido em aula, a gente vai colocar aqui, ó, gastos fixos, mais uma planilha, colocar aqui, ó, gastos variáveis e mais uma planilha para resumo, ok? Então, vou vir aqui em gastos variáveis, aqui eu coloquei cartão, pode ser cartão ou gastos variáveis, o que você preferir. Vou selecionar a planilha inteira aqui, no caso estou selecionando com Ctrl A porque está no navegador, se estivesse no Excel, né, você apertaria aí Ctrl T. Vou colar aqui novamente. E sobre a planilha, gente, como funciona a planilha financeira, eu não vou explicar porque eu expliquei essa parte em aula. Eu vou focar mais aqui nas fórmulas, que é o importante para vocês na hora de vocês fazerem a prova, tá? Então, aqui clicando duas vezes, se não estiver mostrando o valor total, ele vai abrir um pouco mais e dar espaço ao valor, para o valor aparecer, tá? Então, aqui, o que que a gente fez, né? A gente fez uma planilha financeira onde calculava aí cada conta, né? De acordo com o mês, então a gente vai ter no mês de novembro a fevereiro aí, com os dias de pagamento, né? A descrição da conta e os valores. Aqui embaixo a gente tem os totais. Esses totais eles poderiam ser feitos de duas formas, né? E aí tem a explicação das fórmulas, né? A gente, para criar a fórmula no Excel, precisamos trabalhar com as células, né? Então a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, eu estou clicando na C10. Se eu fosse criar um cálculo aqui, sempre no Excel a gente inicia uma fórmula com o igual. Então, iniciaria com o igual, a partir daqui ele já entende que é uma fórmula, e eu poderia, por exemplo, clicar em cada valor aqui e colocar um mais, para ele somar um valor com o outro, né?
E aqui teria o mesmo total aqui, ó. Então, se eu clicar nessa célula, a C10, ele vai mostrar a fórmula, a função dessa célula aqui, ó. Então, eu coloquei igual C2 mais C3 mais C4, né? Da mesma forma, esse valor aí, 339, é o mesmo valor que a gente colocou em cima. Só que para fazer o de cima eu fiz diferente. É uma coisa mais resumida. Ele copiou-se a fórmula, mas a gente vai fazer aqui também. No caso, para inserir a fórmula, nesse caso aqui eu coloquei a fórmula soma, né? A fórmula soma, ela funciona da seguinte forma: você vai escolher o intervalo, né? E o intervalo aqui, no caso, ele é definido com a célula inicial, dois pontos, e a célula final, para ele pegar o trecho, o intervalo. Fecha parêntese, ele vai fazer o mesmo cálculo, né? Se fosse para calcular uma condição muito maior, isso aqui ia estar muito maior também. Ia estar, por exemplo, assim, ó, desse jeito. Enquanto que para a soma continuaria da mesma forma aqui com a célula inicial, dois pontos, a célula final, mesmo que seja um trecho maior, um trecho bem grande. Então é para isso que a gente usa as fórmulas, para facilitar a vida da gente, né? E algumas fórmulas, elas vêm para trazer uma parte lógica para a planilha, né? Então aqui eu expliquei a fórmula soma. A gente tem a fórmula também, por exemplo, maior. Então se a gente colocar igual maior, ele sempre vai trazer uma colinha aqui dos valores, tá? Para vocês conseguirem identificar o que que vem depois. Então, aqui ele pediu um intervalo, né? Eu vou pegar o intervalo aqui dos três valores e depois desse intervalo ele vai pedir qual que é a ordem que eu quero. Por exemplo, eu quero o primeiro valor maior, o segundo valor maior. Então eu indico, por exemplo, se eu quiser o primeiro, coloco 1 e dou Enter, né? Então o primeiro valor maior que eu tenho aqui, desses três, é 20, né? Então, se eu quisesse o segundo valor maior, eu colocaria o número 2 aqui no final. Então, ele pegaria o 19. Se eu quisesse o terceiro valor maior, eu mudaria aqui para 3. Ele pegaria o terceiro valor maior, que no caso é o menor, né? Que é os 100 reais. Perfeito? Essa fórmula é uma fórmula que eu vou utilizar na prova, tá? Prestem atenção nela. Uma outra fórmula também mais difícil e que vai cair bastante na prova é a fórmula Si. E essa fórmula, lá no exercício que eu tinha proposto para vocês, eu tinha sugerido que vocês fizessem a planilha de gastos fixos, né? Aqui eu vou pegar essa soma e vou puxar aqui para o lado, que nem eu expliquei para vocês em sala. Clicando aqui no meio da célula e arrastando, você vai fazer seleções. Se você clicar na borda da célula aqui, ó, e arrastar, você vai mover de lugar. Você vai trocar o lugar da célula. Se você clicar na célula aqui, nesse pontinho do canto e puxar, você vai fazer cópias. Então, eu quero copiar essa mesma fórmula para as células para a direita, né? Então, eu puxei. Agora, se eu clicar em cada fórmula aqui, ó, ela vai indicar a correspondência de valores aqui logo acima dela, com o mesmo formato de fórmula, né? Então, aqui, C2 até C4, a próxima, D2 até D4, a próxima, E2 até E4, a próxima, F2 até F4. Lembrem sempre disso, tá? Para vocês não se confundirem aí na hora de trabalhar com o Excel. Então, eu tenho aqui a fórmula a planilha de gastos fixos, a planilha de gastos variáveis. Vou fazer a mesma coisa aqui também com o soma, tá? Para ficar tudo igual. Então, vou pegar o trecho e vou pegar essa fórmula e arrastar para o lado também. Aqui da planilha de resumo é a única que vai mudar um pouco. Aqui, além da fórmula soma, a gente vai também
utilizar uma outra fórmula para verificar se o valor que a gente está obtendo aí no final do mês está positivo, negativo ou se está nulo, está igual a zero, né? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vou terminar aqui de colocar as fórmulas de soma, tá? A gente vai usar a fórmula se. Aqui não tem fórmula, aqui não tem uma formatação condicional. Vou voltar aqui para o padrão que estava. Lembra, clica no botão de formatação que você quer, e de referência no caso, e clica no pincel e clica aonde você quer formatar igual. Quero voltar para a formatação que estava antes, sem o verde, né? Para mostrar para vocês como é que faz. Essa fórmula, esse saldo aqui, ele ainda vai pegar a fórmula soma, tá? Então, igual, soma, ele vai pegar o valor. Na verdade, a gente vai precisar fazer uma subtração. Então, é igual esse valor menos esse valor. Então, é o saldo positivo menos o saldo negativo para a gente achar o saldo final. Aqui. Então, todos os saldos foram positivos. Se eu tivesse uma dívida aqui de cartão, por exemplo, gastos variáveis, eu comprei uma moto. Aqui ela vale 12 mil, né? Então, aqui também não está pegando as fórmulas, por isso que não veio para cá. Mas aqui é a fórmula que eu iria explicar para vocês para pegar a informação de outras planilhas, né? Então você vai apertar igual, vai voltar na planilha que você quer, no caso ela está descrevendo aqui gastos fixos. Eu vou pegar o total de novembro, né? Aperto o Enter. Você vai ver que é o nome da planilha, entre aspas, simples, com exclamação e o nome da célula que você está puxando. Então, no caso, eu estou pegando a C8, né? O total de novembro. A mesma coisa aqui para a célula de cartão de crédito, né? Então, igual, você vai voltar aqui de gastos variáveis e vou aqui no final de novembro, tá? Para pegar o valor. Então, ficou negativo, tá? Ele já está com formatação condicional. Como que é essa formatação condicional aqui? Eu criei uma regra nessa opção aqui, ó, formatação condicional, nova regra, que quando os valores ficassem abaixo de zero, ele iria ficar vermelho, tá? E quando, aqui, caso é menor ou igual a zero, aliás, é menor que zero, ele iria ficar com fundo branco e a letra vermelha, certo? Quando C11, o valor da célula for menor que zero, ele vai ter essa formatação. É só clicar em concluir que ele tem essa mesma formatação. Se eu quiser aplicar para as próximas, clico aqui no pincelzinho e coloco aqui a mesma formatação. Outra fórmula que a gente precisaria criar é que se for maior, que não tem a opção maior, tá, já estava marcada nela. Se for maior que zero, ela vai, por exemplo, ser verde e com fundo branco, né? Concluir. Então, se a gente tirasse, por exemplo, esses 12 mil, iria ficar verde, né? Essa formatação eu quero para as próximas aqui. Então, a mesma coisa, tá, gente? Isso aqui isso aqui que eu acabei de mostrar é a formatação condicional. Agora eu vou mostrar para vocês a fórmula se, tá? A fórmula se, da mesma forma, você vai iniciar ela com o igual. Você vai escrever se. E aqui na primeira parte, a gente vai entrar com o valor lógico.
A gente tem valores lógicos para o Excel que são o igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Então, vou escrever aqui do lado. Aqui o que eu sugeri foi que vocês colocassem o saldo, se o saldo fosse negativo, vocês colocassem que o fechamento do mês foi ruim, né? Se fosse positivo, vocês colocariam como bom, e se fosse zero, vocês colocariam como regular. Então, para fazer isso, seria criar a fórmula com o se, né? Se esse valor que a gente está indicando aqui, né, fosse maior do que zero, maior do que zero, a gente teria 1, né? Ponto e vírgula sempre vai colocar a divisão entre as operações. Se, aí no caso, eu precisaria colocar um outro se aqui para complementar o código, porque como é que acontece o se? Eu vou parar aqui um pouco para mostrar para vocês, tá? Vou pesquisar uma fórmula se Excel aqui para ver se eu acho algum exemplo para mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, um ótimo exemplo aqui para mostrar. Vou abrir esse programa só para ilustrar de uma maneira melhor também, tá? Então a gente tem aqui, ó, igual a se B3 for maior ou igual a 100, então a gente vai ter um bônus. Se não for, a gente vai ter, a gente não vai ter esse bônus. Então vai ser 100 bônus, né? Eu vou mudar as cores aqui para vocês verem. Esse se aqui, eu vou colocar ele de azul escuro. E as partes que integram esse se, eu também vou colocar de azul escuro, tá? Essas partes aqui, ó, são as partes que compõem esse se. Então, o que eu vou colocar aqui de amarelo é o conteúdo dessa fórmula, tá? Então, essa fórmula em si, ela vai ter três locais. Ela sempre vai ter três locais. Ela vai ter o local do valor lógico, tá? Que é essa parte aqui. Agora eu vou trocar a cor dela para um azul mais claro. Ela vai ter a parte do valor, se esse valor lógico for verdadeiro, e ela vai ter uma terceira parte se o valor lógico for falso. Então, vamos supor que B3, o valor de B3 é igual a 90. Se B3 for igual a 90, vamos supor assim, B3 é maior ou igual a 100? Não, né? Então, o que que é isso aqui? É uma expressão falsa. O que é uma expressão falsa? É o que está aqui, certo? Então, se é uma expressão falsa, vai aparecer lá naquela célula sem bônus, ok? Se em vez de 90, B3 fosse 100 ou 101, não seria uma informação falsa mais, seria uma informação verdadeira, certo? Então, a informação que apareceria lá para a gente iria ser bônus, tá? Poderia ser bônus, poderia ser uma outra fórmula aqui dentro,
ou poderia ser um número também. Então, sempre é assim, gente. Aqui a gente tem a expressão lógica, aqui a gente tem a expressão verdadeira e aqui a gente tem a expressão se for falsa, tá? Algumas vezes o que vocês vão ver é o seguinte, por exemplo, se B3 for igual, maior ou igual a 100, verdade, isso mesmo, se B3 for maior ou igual a 100, só que em vez de verdadeiro, por exemplo, a gente vai usar esse espaço para colocar uma outra fórmula se, entendeu? Então, se P3 for maior ou igual a 100, ele vai fazer essa expressão aqui. Só que se for 110, por exemplo, pode ser que ele vá ter uma outra expressão aqui dentro, por exemplo. Você acertou. Não tem muita lógica isso aqui, mas é só para expressar para você. Se não, só bônus, tá? Vendo aqui que bônus agora, ele deixou de ser a expressão verdadeira para ser a expressão falsa, tá? Então a gente pode também colocar uma expressão dentro da outra. Por isso que na hora que a gente vai enxergar a célula, ela está assim, ó. Ela vai estar confusa. Aí você vai ter que identificar o que é cada parte, tá? Então, se você fosse observar essa célula, ela estaria assim, ó. Ah, outro detalhe, não tem igual, tá? O igual é só no início da fórmula. Então, se você enxergar a fórmula dessa forma aqui, você vai ficar confuso, você não vai conseguir entender nada, né? Então, o primeiro passo para você conseguir enxergar é separe os cada fórmula C para você conseguir identificar cada uma. Então, lembre-se, ela é formada por três partes. A primeira parte é a parte lógica, a segunda parte é a parte verdadeira, a terceira parte é a parte falsa, né? Então, aqui você teria que identificar a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. E logo depois, você teria que visualizar novamente a próxima fórmula C que está dentro aí da outra, né? E identificar aí de novo a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, tá? Isso aqui pode ter várias fórmulas C, uma dentro da outra, aí vocês precisam ficar bem atentos para olhar tintim por tintim e ver o que realmente está fazendo sentido aí para vocês. Aqui no caso, a gente vai voltar para a planilha e vamos executar aqui o código que eu preciso passar para vocês. Então aqui eu quero que, se a fórmula for maior que zero, vai ser bom. Se for igual a zero, vai ser neutro, vai ser ok. E se for menor que zero, vai ser ruim. Então eu vou colocar assim, ó, igual se o valor
abre parêntese, o nome da célula, por maior que zero, ele vai ser bom, tá? Se não for maior que zero, se for menor que zero, se C11 for menor que zero, ele vai ser ruim. Se não for menor que zero, o que ele pode ser? Pode ser igual a zero, certo? Se ele for igual a zero, ele vai ser ok. Perfeito? Então, se C1 for igual a zero, bom. Se C1 for menor que zero, ruim. Se não for, ok. Ok? Então é isso, gente. Vou fechar aqui, vamos ver. Menor que zero, ruim. Se fosse zero, ok. Se fosse maior que zero, bom. É basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, a gente discute em sala. A gente ainda vai ter alguns horários para discutir, eu acredito, essas informações. Ou podem me mandar mensagem antes que a gente inicie a semana de provas, que eu esclareço para vocês. Espero que vocês tenham aprendido e até breve.